A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, boa noite. Aqui quem vos fala é o irmão Renato, aqui de Belém do Pará. Tá bom? Está tudo bem com vocês aí? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos dar sequência aqui à nossa revista, à nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. O nosso objetivo aqui é trazer subsídios para que você possa ministrar com excelência, com maestria e com desenvoltura a lição do domingo, agora, dia 17. A segunda lição que vai falar, meu irmão, sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Como a gente fez alguns comentários aqui, já da introdução, do tema, da verdade prática, do textuário, da leitura bíblica, agora nós vamos a lição em si. Vamos falar dos tópicos. Primeiro tópico, vamos falar sobre a porta estreita. Qual é? A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Aí você vai ver lá, vai abrir em Provérbios 15, 24, que já deixei aqui separado, que fala assim, Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Por exemplo, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro da cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então, o comentador, aqui o nosso irmão Osiel Gomes, que é de lá, o pastor lá de Tirirical, no Maranhão, muito bom esse irmão. Também, se você quiser se inscrever no canal dele, pode se inscrever, muito edificante as pregações deles e o ensino da escola bíblica também. A porta estreita, como foi falado aqui, e já falamos desde o começo, ela não está se tratando de uma porta fisicamente, como foi falado na lição aqui. Não é que exista uma porta, não é que tem uma porta que vai levar para o céu e uma porta que vai levar para o inferno. Não, não é isso. A ideia que ele trata é a analogia deste mesmo caminho, desta mesma porta, essas facilidades que vão te conduzir para o inferno, que é para baixo, como falou em Provérbios, ou te levar para o céu, que é para cima. Então, quando ele coloca aqui portas e caminhos, ele vai nos dar um norte, vai nos dar uma direção do que, por onde a gente vai ter que ir, para que caminho a gente está seguindo. O caminho que eu estou trilhando, como no começo da lição lá, da introdução. O caminho que eu estou trilhando, ele está me levando em direção à porta que me conduz ao caminho que me conduz para o céu. O caminho que eu estou seguindo, ele está me trilhando para o caminho, me direcionando para o inferno. São essas duas coisas que a gente tem que observar. O que eu estou fazendo? Ele está me direcionando para lá, para o inferno, ou ele está me direcionando para o céu, para a morada de Deus? Então, nós como cristãos, a gente tem que estar ciente de que estamos fazendo. Estamos agradando a Deus? Se sim, se beleza, ok. Estamos indo para o céu, estamos nos direcionando para a porta, com a porta estreita, no caminho da porta estreita. Se estamos desagradando a Deus, estamos nos direcionando para o inferno, para a porta larga, onde há muitas facilidades. Eu vou comentar coisas aqui um pouco mais severas e pesadas, no bom sentido, é claro. No decorrer da lição a gente vai falar sobre isso. Que
às vezes dentro da igreja, dentro do meio evangélico em que vivemos. Existem certos líderes, pastores, até professores de escola dominical também, ensinadores e tudo mais, que acabam direcionando as ovelhas para o caminho da porta larga, o caminho que leva para a perdição, e deixando de direcionar para o caminho da porta estreita, que leva para o céu. Enfim, meu irmão, depois eu vou comentar sobre isso aí. Vamos ao caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado e é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Aí está lá em Mateus 5:39 e 48. Então, quando ele fala aqui no sentido, assim, a firmeza, eu até gravei aqui, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. É isso o cerne da questão, o X da questão. O caminho que Jesus nos ensina, que é o caminho que nos leva à porta estreita, que nos leva para o céu, é os ensinamentos dele. Jesus deixou os ensinamentos para nós sobre amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos. E isso não é uma tarefa fácil. Isso é uma tarefa dificílima de se concretizar, de se fazer. Muitos hoje em dia não. Se me deram um tapa desse lado, eu não vou dar este, eu vou revidar, eu vou pagar na mesma moeda, eu vou tratar da mesma forma. E, infelizmente, é assim hoje em dia, tanto no mundo e às vezes até no meio cristão, quando a gente às vezes tenta pagar o mal com o mal, sendo que a vingança só pertence a Deus. Só Deus que pode vingar, só Deus que pode pagar o que a pessoa que produziu. Se eu plantei coisas más, eu vou colher coisas más. Se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar morte, eu vou colher morte. Se eu plantar vida, eu vou colher vida. Isso é simples. Mas a vingança somente pertence a Deus vingar. É Ele que é o justo juiz. Eu não. Eu não sou. Eu tenho que julgar a mim. Eu tenho que julgar a mim. Mas somente Deus julga o que eu faço. Somente Deus pode nos julgar. Então é isso, meu irmão, que ele fala, o caminho apertado. É muito difícil, é muito complicado seguir por esse caminho. Nem todos querem uma vida de renúncia, nem todos querem amar os inimigos. Nem todos querem nem todos praticam a verdade, são hipócritas. Dizem que amam, mas odeiam. Falam que são santos, mas não são. Homens e mulheres casados dizem que são fiéis ao seu cônjuge, mas não são, traem. Condenam o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, enfim, tudo mais, mas fazem pior, escondido às vezes escondido do pastor, escondido de qualquer pessoa da igreja, mas aí ele está vendo, Deus está vendo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Acumula o tesouro na terra, não que seja errado, não que seja pecado você ter riquezas aqui na terra. Se Deus te der riqueza ou me der riqueza, vai ser para abençoar a vida de outras pessoas também. Ter uma casa boa? Amém, muito bom. Mas se eu conseguir ajudar com as riquezas que eu tenho,
Não ficar tirando foto, mostrando que eu sou rico e tudo mais. Mas se eu conseguir, com as minhas riquezas, com as minhas posses, com recursos que Deus coloca em minhas mãos, abençoar outras pessoas, abençoar vidas, transformar vidas. E isto, irmão, é acumular riqueza no céu. Isso é muito bom, é muito importante. Isso é gratificante, você ver o sorriso no rosto de outra pessoa. Você poder ser útil, ajudar o teu próximo. Amém? Vamos à porta larga e caminho. Terceiro ponto. E caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, lá está em Juízes 21, 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas, João 7,38. Então, veja bem, é uma vida sem compromisso com Cristo. Muitos aceitam até Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, mas não querem compromisso com Cristo. Não querem compromisso com o Senhor. Querem viver a sua vida desregradamente. Não. Eu aceitei a Cristo como Salvador, mas eu posso beber. Eu aceitei a Cristo como Salvador, mas eu posso comer até me estourar, pecado da glutonaria. Eu aceitei a Cristo como Salvador, sou solteiro. Eu posso ter minha namorada, mas eu posso já, no namoro, manter relações com a minha namorada. E você que é mulher, solteira, já se relaciona no namoro. Enfim, e eu posso ser casado, e eu sou casado com a minha esposa. Minha esposa se chama Trícila, e eu amo essa baixinha. Qualquer dia desse vocês vão conhecê-la. Vocês vão ver que linda essa japonesa. Ela é de descendência oriental, ela é japonesa. Vocês vão ver ela. Eu posso ter ela como minha esposa, eu amo, mas eu tenho minha mulher por fora, uma amante. Muitos fazem isso. Muitos acham que estão ferindo somente o seu cônjuge, mas estão ferindo a si próprio e traindo a Cristo, vivendo desregradamente, fora da vontade de Deus, vivendo segundo o padrão do mundo. Cristão, quando ele fala aqui, uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo, eu que me julgo, eu que digo que sirvo a Cristo, eu faço o que Deus manda, que Deus quer, que Deus determina, mas faço completamente ao contrário, me seguindo, me moldando com o que o mundo faz, com os valores do mundo, eu estou seguindo o curso do mundo. Eu estou me direcionando para o caminho da porta larga, espaçoso, melhor, muito bom. Não, a gente tem que tentar fazer de tudo para continuar servindo a Cristo, ter compromisso com Cristo, viver segundo os padrões de Cristo, o padrão de Deus. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. E, enfim, suas próprias vontades. O que tem eu ser crente tomar de 1 a 51? O que tem eu tomar um Montila? Vou até dar nome de bebidas. O que tem eu tomar uma Ice, qualquer como é que chama aquele negócio? Uma batida, ou então um coquetel, isso. O que tem? Deus não vai me levar para o inferno por causa disso. Vai. Ele não vai te... Você que está se direcionando. É eu que estou me direcionando para lá. Ele não quer que eu vá para lá, mas é eu que estou me direcionando para este lugar. Por meio de uma busca irrefreada, ou seja, não sem freio, sem domínio, sem querer parar.
É eu escolhendo continuar. É como se eu vivesse uma vida de como eu posso falar, de um ônibus, um carro desgovernado, desgovernado não, que vai numa velocidade intensa, acelerada demais e sem freio. Ou seja, vai causar o quê? Acidente. Vai se estrepar. Infelizmente, essa é a palavra que eu tenho que dizer, irmão. Me perdoe. Vai dar lá na frente, vai dar um desastre. Uma busca irrefreada pelo prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única. Veja bem, muito bem esse comentário que ele falou aqui. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e conduta. Ela é única. É somente ela que nós devemos seguir. É essa a regra de fé e conduta. Fé porque acreditar de como Deus nos quer. Fé porque acreditar no que Ele pode fazer por nós e para nós. E conduta. Como é que eu trato o meu ser humano? Como é que eu trato o meu próximo? Como eu trato do templo, aqui, ó, templo do Espírito Santo. Como é que eu sou como cristão? Qual é a minha conduta? Fica essa pergunta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Isso está lá em Josué. Se você ver lá em Juízes 21, deixa eu ver lá, vamos lá, em Juízes 21, vamos lá, meu irmão, o tempo está passando. Juízes 21, 25, diz assim, ó, vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É o que acontece hoje. Hoje, às vezes, o que é o mundo da relativização, o que é pecado para mim, pode não ser pecado para você, e vice-versa. Mas se a gente for pela Bíblia, a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. É como aqui Israel falou. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você já imaginou, irmão? Hoje em dia está quase ficando desse jeito. Graças a Deus existem regras também no Brasil, leis, enfim. Mas você já imaginou, já parou para imaginar, se no mundo hoje em dia em que vivemos, cada um fizesse o que quisesse, cada um quisesse fazer o que bem entendesse, o que bem lhe desse na telha. Vamos lá para João 7,38. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, se rios correrão em seu ventre, consequentemente, esses rios da palavra de Deus, de Cristo, vai acabar inundando a vida de outras pessoas. Ou seja, já não vai acontecer como disse lá em Juízes. Eu já não vou fazer algo desregradamente, segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, segundo a minha vontade. Não, eu vou seguir o curso deste rio. Que é este rio? Qual é este rio? É Cristo, como diz aqui, ó. Vamos repetir. Eu gosto de repetir por isso. Olha só. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, meu irmão, a gente precisa e muito ver para que lado a gente está indo, para que direção a gente está se direcionando. Como eu vou ficar até repetitivo nessa lição. Você vai ver e vai observar que esta lição é uma lição muito importante, que ela vai trazer ensinamentos para a nossa vida. Então, vamos aqui dar uma pausa nesse ponto e logo estaremos de volta com a outra parte.